Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid Barbosa e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco pra vocês sobre como foi a minha experiência nesse primeiro ano de Bolívia, né? Eu percebi que tem bastante gente nova chegando aqui no canal e vocês têm bastante dúvidas sobre como é lá, sobre o trabalho, sobre a adaptação. E não é como mudar de casa, de bairro, é uma mudança de um país para um outro para estar realizando um sonho. Então surgem muitas dúvidas, né? Eu já estive no lugar de vocês, sei como é. A gente fica pensando, mas será que dá certo? Será que eu vou conseguir? Então é muito legal a gente ouvir a história de outras pessoas que passaram por esse mesmo processo, né, pra gente se manter mais tranquilo e saber melhor como é. O primeiro ponto que eu quero falar pra vocês é a respeito de como foi a adaptação com relação à distância da família, dos amigos e tudo mais. Pra mim, eu acreditei assim, antes da gente ir pra lá, que seria muito mais difícil, porque eu sou muito apegada aos meus pais, nunca estive longe, mesmo depois de casada a gente morava pertinho, então a gente tava sempre tendo contato, mas foi muito tranquilo, sabe? Foi muito diferente do que eu imaginei. Você queria ficar chorando, sofrendo, desesperado todo dia. E nem deu tempo, na verdade, gente, porque a gente tinha que estar ali focado nos estudos e trabalhar e tudo mais, então era tanta coisa pra fazer que não dava muito tempo, assim, da gente ficar, assim, pensando nisso. Mas, sim, foi bem difícil, especialmente nas datas comemorativas, como aniversário dos meus pais, dos meus irmãos, Dia das Mães, Dia dos Pais, que eu estava acostumada sempre ali fazer uma surpresa pra eles, dar um presente, fazer alguma coisa diferente, passar o dia junto. Então foi bem difícil, eu chorei nesses dias. Tinha dias assim que a gente só queria um abraço, sabe, um conselho, alguma coisa. Tem dias que são difíceis sim, né, não é tudo um mar de rosas, não é tudo mil maravilhas, tem dias que, né, os gigantes se levantam, mas foi muito mais tranquilo do que eu imaginei que seria, assim. Nesse ponto de distância também a gente passou por 2 episódios que eu acredito que foram, assim, os mais difíceis, que foi a morte do vô do Eric, né, por Covid. A gente tava longe, né, a gente recebeu uma notícia dessa, não é fácil, né, foi difícil pra nós dois, mas mais ainda pro Eric, porque era avô dele, né, eles têm toda uma história desde que o Eric nasceu juntos, né, e aí foi muito difícil, porque nesse momento a gente queria estar perto da família, receber aquele aconchego, um abraço, aquelas palavras que confortam, e a gente tava lá do outro lado, né, e só eu e o Eric. Eu fiz o que foi possível, eu dei o meu melhor pra estar ali, né, presente nesse momento da vida dele, mas é muito difícil, porque nesse momento realmente a gente quer estar perto da família, né, e tal. E o outro episódio foi que meu pai se acidentou, então eu me senti também bastante, assim, limitada, porque não tinha o que fazer, minha mãe precisou bastante de ajuda, ela acabou ficando bastante sobrecarregada, porque meu pai teve que passar por 2 cirurgias, então ele ficou de cama, ficou praticamente o ano inteiro parado, voltou agora no finalzinho do ano que passou a trabalhar. E aí eu ficava preocupado com o financeiro deles, de faltar alguma coisa na casa deles, ficava preocupada assim com a saúde do meu pai, com a saúde do meu irmão também, porque ao mesmo tempo que meu pai se acidentou, o meu irmão também estava com uma inflamação no braço, e daí para parar de doer ele ficava assim com a mão tortinha, então essa inflamação espalhou pro braço, pro antebraço, né? E aí foi bem difícil assim, né, pra minha mãe. Ela ficou sozinha, tendo que fazer ali marmitas, né, pra quem não sabe, ela tinha uma marmitaria, então fazendo marmitas, cuidando do meu pai, cuidando do meu irmão, cuidando da casa, e ela não tinha tempo pra ela, e eu vendo toda essa situação de longe, não tinha o que fazer. Então também tem essa parte onde você vai receber notícias ruins, e você não vai ter condição de sair da Bolívia e vir pro Brasil, entendeu? Então você vai ter que aprender a ser forte, né, e isso daí também é algo assim que a Bolívia nos ensina a ser bastante forte, porque você vai passar por várias coisas, você vai ter que aprender a lidar com aquilo. Sobre o idioma foi um pouco mais tranquilo, porque eu tive espanhol no ensino médio, né, eu fiz um módulo de espanhol também na FISC, e eu praticava diariamente no aplicativo Duolingo, né, o espanhol, eu e o Eric. Então assim, foi um pouco mais tranquilo, mas assim, quando a gente chegou lá foi um susto, porque o espanhol escrito ele é uma coisa, agora ele falado é outra, sabe? Você lê uma palavra em espanhol é uma coisa, mas a pronúncia daquela palavra é totalmente diferente. Então tinha muitas coisas que a gente até sabia o que era, mas quando a gente ouvia a gente ficava perdido sem saber o que era. Aí a gente foi aprendendo o sotaque, as coisas, e hoje a gente já tá bem melhor. Tem muito o que aprender, mas a gente conseguiu lidar bem, muito bem nesse sentido, assim, ao idioma, né, e a gente já pode se considerar assim independente. A gente vai no mercado, a gente vai na farmácia, sabe? Eu, né, antes de vir eu tava sendo tia da salinha das crianças
na igreja, e lá é uma igreja assim de brasileiros, mas também vai bolivianos, e a maioria das crianças é boliviana. Então se eu falar em português eles não entendem. Então eu já dei aulinhas em espanhol e eu tô muito feliz e muito realizada, porque além de estar fazendo medicina, eu também tô me formando na área do espanhol. E quando eu paro para pensar assim que eu vou poder ir em vários países e ter essa independência por saber falar o espanhol, eu fico muito feliz. Então isso daí é um ponto muito positivo. A adaptação com o país foi ótima, porque lá é um país muito bonito, tem muitos lugares legais assim, é bem assim a cara assim de Curitiba, né, cidade, então tem shoppings, tem parques, tem praças, é um lugar muito bonito assim, então é um lugar muito bom de você viver. E como a gente é estudante, mora sempre em prédios, a gente tem aquela visão assim de cima assim da cidade, então é muito legal, gente. Com relação aos estudos, também foi mais tranquilo, né, do que seria se fosse presencial, né? Não tem comparação, presencial é totalmente diferente, mas online também é difícil. Você tem que ter uma disciplina, você tem que ter muita responsabilidade. Tem dia que você não tá bem, você quer descansar e você tem que estudar, mas assim, é o normal, sem sacrifício a gente não chega a lugar nenhum, né? Então é um sacrifício que vale a pena, e sempre nos dias mais difíceis eu procuro pensar onde eu quero chegar lá na frente, o que eu quero conquistar. E eu sempre fico me imaginando no dia da formatura, né, pensando assim, eu consegui, eu venci, nossa, olha toda a trajetória, né, que eu percorri, mas eu venci, eu cheguei aqui, hoje meu sonho é real. Então, nos dias mais difíceis eu procuro pensar dessa forma, assim, e os dias são difíceis, mas eles passam, então a gente ter isso na nossa mente também, é difícil, mas vai passar, também ajuda muito. A Bolívia também é uma escola que te ensina a ter responsabilidade, amadurecimento e dependência de Deus. Eu acho que esses são os 3 pontos mais fortes, que é o que a gente realmente é ensinado lá. Por que responsabilidade, Ingrid? Porque se você não cozinhar, você não come. Se você não trabalhar, você não consegue pagar suas contas. Se você não estudar, você tira uma nota ruim no trabalho, na prova. Você pode correr o risco de tirar uma nota ruim e reprovar. Se você reprovar, você vai ter que refazer toda a matéria de novo, vai ter que pagar. Então você tem que pensar em tudo isso, sabe? Você tem que manter sua vida bem organizada para você dar conta de tudo. Não é impossível, tá? Mas isso é uma vida, assim, uma rotina de vencedores, né? Se a gente não tiver, assim, uma disciplina para poder lidar com todas essas coisas na nossa vida, a gente não chega a lugar nenhum. Então, às vezes, pode ser que talvez você aí assistindo esse vídeo fale, não, é muito difícil, eu não vou dar conta. Você dá conta sim, você tem que acreditar no seu potencial, entregar nas mãos de Deus, porque Ele vai fazer o que cabe a Ele, e o que cabe a você, você tem que se dedicar e fazer com excelência, assim, dá tudo certo. O amadurecimento também é gerado porque a gente se obriga a sair da nossa zona de conforto e fazer aquilo que precisa ser feito. Não tem pai, não tem mãe, não tem amigo que possa te dar uma mãozinha ali, especialmente no primeiro ano, né, que é sobre o primeiro ano que eu tô falando aqui nesse vídeo, né, a gente demora um tempinho ainda, né, pra se adaptar, fazer amizades, construir nossa networking, que é a nossa rede de relacionamentos. Então, assim, você tem que encarar mesmo e pronto. E dependência de Deus, porque sem Ele a gente não é nada, gente. Então, é um segredo, sabe, assim, que se você for dependente de Deus, entregar tudo nas mãos dele, tudo vai ser, assim, mais leve, mais suave, sabe? Porque daí você tá entregando pra Ele, confiando que Ele tem o melhor e que Ele vai resolver tudo. Não que você fique de braços cruzados esperando tudo acontecer, né? Mas quando a gente confia em Deus e a gente realmente depende dele 100%, a gente vê coisas se movendo, sabe? Porque quando a gente depende de outras pessoas, de outras situações, muitas vezes Deus tá agindo e a gente não tá vendo. Mas quando não tem pessoas, não tem mais nada ali pra te dar um apoio, que é só você e Deus mesmo, você começa a ver o quanto Ele é bom, o quanto Ele age. Então é maravilhoso também nesse sentido. Muitas pessoas têm dúvidas sobre trabalho, gente. Sobre trabalho tem espaço pra todo mundo que tem força de vontade. Se você sabe fazer unha, cabelo, comida, sanduíche, doce, o que for, é só você chegar lá, já botar a mão na massa que você vai ter um crescimento no seu negócio, você vai ter a sua renda, entendeu? Lá os bolivianos, eles gostam muito de tudo que é brasileiro, seja culinária, seja beleza, então eles veem com muito bons olhos, assim, né? Então eles sempre investem bastante, eles compram, eles gostam, então dá super certo. E também, né, eu vejo que meus amigos que já tinham alguma formação aqui no Brasil, alguma profissão, como psicólogo, fisioterapeuta, lá não falta trabalho, entendeu? Então se você já tem alguma formação, alguma profissão aqui no Brasil, você vai se dar bem lá, você vai conseguir um trabalho, tá?
Igreja, lá tem muitas igrejas, né, tanto que falam espanhol, bolivianas, quanto brasileiras, né, igrejas brasileiras onde os cultos são em português, e também tem igrejas que tem culto, por exemplo, de manhã em português e de noite em espanhol, então você tem as duas opções. E tem muita igreja brasileira lá, gente. Eu faço parte da igreja Min Brasil, é uma igreja de universitários, é muito legal. Quando a gente entrou lá, melhorou bastante a nossa network, a gente conheceu pessoas que fazem diversas coisas, que trabalham com documentação, com comida, pessoas que já estão fazendo internato, já estão fazendo província, pessoas que estão começando junto com a gente, pessoas que já estão terminando. Então é muito legal porque você vê outras histórias, sabe assim, outras experiências, e a gente vai trocando ali, né, informações, e é muito legal, ajuda bastante. Sem contar também que daí você faz amizades, né, e aí você já tem a sua programação pro final de semana com seus amigos e tudo mais. E o principal, que é você ter uma comunhão com Deus onde quer que você for, né? Então é muito bom você chegar e procurar uma igreja que você se sinta bem, porque isso vai fazer toda a sua diferença no momento que você estiver lá. E por último é que a gente faz muitas amizades com muitos brasileiros, né? Às vezes a gente acha assim que lá não tem muitos brasileiros e tudo mais, mas 60% da nossa universidade é brasileiro. E aonde você vai, no mercado, na farmácia, você está na rua, você está dentro do micro, você escuta alguém falando em português. Então tem muito brasileiro lá, gente. Então você faz muitas amizades, conhece pessoas de várias partes do Brasil, você fica sabendo assim de culturas diferentes no próprio Brasil, em diferentes estados. Você vê o quanto é diferente assim de um lugar para o outro, o sotaque, a forma como é criado, entendeu? A forma assim de pessoas que são criadas em área rural para quem é criado em área urbana, como eu e o Eric. E aí você conhece várias pessoas e é muito legal. A gente já conheceu muitas pessoas da Bahia, de Rondônia, de São Paulo, de vários lugares, e isso é muito bom, né? Fazer amigos é sempre bom. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o seu like. Se vocês querem saber mais alguma informação, que vocês têm dúvida, têm curiosidade, deixem aí nos comentários pra mim saber e tá me programando pra gravar novos vídeos, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.